Olá, seja muito bem-vindo ao Clareza de Elite. Mais uma vez venho compartilhar contigo conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e prosperidade. Até porque um ser vivo sem dinheiro no bolso não está valendo tanta coisa. Ah, mas eu tenho boas intenções, tem dinheiro no bolso para fazer elas? Não, então prospere. Um dos segredos que é necessário para a prosperidade é tu lidar bem com o que te aconteceu na infância. Até porque tu só é hoje o resultado do que deixaram tu ser, do que fizeram contigo e principalmente do que tu fez com o que fizeram contigo. Hoje eu vou trazer um comentário aqui sobre a seguinte reflexão: nem louco, nem mentiroso, tá? Só quem já teve amigo imaginário sabe como é que é o pessoal dizer que aquilo não existe. Quem já acredita em Papai Noel e Coelho da Páscoa que o diga. Mas vamos aqui. É muito natural que crianças com raciocínio afiado estejam à frente e isso causa para elas uma solidão. Eu lembro de um filme, eu quando fiquei com raiva daquele filme. O rapazinho ele era autista, só que ele tinha praticamente um super corpo. Botaram ele na corrida e ele era muito bom. Ele literalmente disparava na frente. Só que por ser autista, não ser exatamente bom em geografia, ele ia e se perdia. E por se perder, ele chegava mais tarde que todos. Até que a amiga dele percebeu que ele não estava se atrasando, ele estava se perdendo. Aí mapearam o local, botaram umas fitinhas vermelha e verde para nortear ele. É porque o pessoal autista é por código. Até uma coisa funcionar com ele, fé. Tu que é pai de criança autista sabe do que é que eu tô falando. Mapearam. Ele começou a botar todo mundo no chinelo, porque ele estava avançado. Mas vamos aqui, tá? Nem louco, nem mentiroso. Como ressignificar uma infância mal interpretada? Se você já foi chamado de exagerado, estranho, fantasioso ou problemático, esse livro é para você. É para aqueles que desde cedo sentiram o peso de uma incompreensão que parecia vir de todos os lados. Aqueles cuja sensibilidade foi confundida com fragilidade, cuja imaginação foi taxada de mentira e cuja intensidade foi vista como um desvio. Esse prefácio é um convite para você desvendar as camadas dessa acusação invisível e iniciar uma jornada de ressignificação, transformando o que antes era percebido como falha em uma fonte inesgotável de força e autenticidade. Preparando-se para revisitar sua própria história com novos olhos, encontrando eco nas próximas páginas que se seguem, e finalmente libertando-se da necessidade de provar sua verdade. Até porque o que aconteceu contigo foi literalmente pro teu bem. Se tu tá vivo hoje, é porque funcionou. Perceber a ausência de apoio é muito comum para pessoas que pensam desde cedo. Se a pessoa nasceu com um corpo muito forte, é natural que ela se destaque, ela fica quase que isolada. Eu já vi isso aqui em casa que meninos que eram muito bons de bola. Ele era o astro. Se ele quisesse jogar assim com alguma dificuldade, ele tinha que subir a categoria de jogar com os mais velhos, porque da idade dele ele tava botando no chinelo. Isso também pode acontecer com pessoas que são sensíveis, pessoas que têm uma empatia aguçada ou um pouco exagerada. Eles ficam de frouxo ou de fraquinhas. Por quê? Porque eles têm um coração sensível. E isso que nasceu para ti como um superpoder pode se tornar a tua pior vulnerabilidade. Tá? Temos aí na mídia o Demolidor, que ele se tornou cego e os ouvidos dele ficaram muito mais aguçados. Superpoder. Até que o vizinho começa a tocar música ruim, que aí lascou. Aí o superpoder vira a maior fraqueza. Pessoas que têm muito corpo podem se destacar no esporte, mas ficam mais vulneráveis a invejosos que querem quebrar as pernas dele. Pessoas que são muito sensíveis conseguem compreender o outro, até que ele encontra com um oportunista que sabe como manipular pessoas extremamente sensíveis e por aí vai. Você na sua infância recebeu alguns atributos, vamos chamar assim de superpoderes. Fica a seu critério desenvolver eles. Aqui é uma tentativa minha de te ajudar a ressignificar o que te foi colocado como injustiça, como demérito. O rótulo é sempre mais simples do que a verdade. A sociedade, em sua insensata busca por ordem e categorização, frequentemente simplifica o que é complexo. O incomum e diferente que foge à norma estabelecida é rapidamente reduzido a rótulos convenientes. Essa tendência não é apenas uma questão de praticidade, mas muitas vezes reflete uma preguiça interpretativa do mundo adulto,
que prefere encaixar o indivíduo em caixas pré-determinadas a se aprofundar na riqueza de sua singularidade. Crianças intensas com percepções aguçadas e emoções profundas são particularmente suscetíveis a essa dinâmica. Sua energia, curiosidade e forma não convencional de interagir com o mundo são, por vezes, mal interpretados como um problema de comportamento, hiperatividade ou desajuste. O rótulo, assim, torna-se uma barreira, impedindo que a verdadeira essência e o potencial dessas crianças sejam compreendidos e nutridos. Eu vi essa história e achei ela muito linda, e era até recente. Uma moça que hoje é uma grande artista do Circo de Solé. Mas na infância, ela tinha muita dificuldade de se concentrar. Quando a mãe dela botou ela no piano, ela não se ajustou. Quando tentou botar ela nas aulas de reforço para matemática, não se ajustava. O pessoal da escola falou, leva tua filha no psiquiatra porque ela não tá legal. Levaram, a grana foi gasta, até que ela topou com um psiquiatra que era assim um pouco mais humanizado e ela fez um teste. Tá? Ele deixou ela escutando já tinha Alckmin no tempo, né? Uma musguinha. E o psiquiatra falou, faz o que tu quiser aí enquanto tu tá ouvindo essa música. E saiu da sala. Tá? E ficou observando ela pelo ouvido. A menina dançava de forma esplêndida. E ele chamou a mãe, falei, tá vendo ali, ó? Tua filha é genial pra dança. Não gasta o teu tempo botando ela em matérias cotidianas, porque não é o forte dela. O forte dela é dança. Investiram nisso. Hoje a mulher é uma atriz. Ganha muito bem. Por quê? Porque tiveram a misericórdia de caçar a compatibilidade da bichinha e botaram um negócio que era compatível com ela. Porque os princípios e leis e conceitos estão aí do lado de fora. E existem compatibilidades. Tem gente que nasceu para um assunto e não tem reza que funcione para ele ir para outro. Tá? Meu pai ele batia o olho no terra, no chão. Ele sabia dizer, ó, aqui dá batata, aqui dá macaxeira. Eu olhando, terra. Ele chegava nos cantos e falava, ó, aquele é pé de tal coisa, aquele é pé de tal, aquilo ali tá fruta. Eu olhava, mato. Meu negócio é gente. Hoje eu bato o olho numa pessoa, eu sei como é que ela funciona, sei o desenvolvimento dela, sei qual que é o potencial. É o meu forte. Igual pra essa criança. O negócio dela era a dança. E a mãe querendo botar ela no piano. Botou a bichinha no balé, ficou rica, ajudou a família, tá feliz. Ela tá exercendo a compatibilidade dela. Na infância, o pessoal, pra mandar... é dois prismas. É quando não fala, os pais querendo que a criança fala. E quando começa a falar, menino cala a boca. Quando não anda, acha fofinho cada movimento que a criança faz, depois começa a andar, menino, desce do teto! É por aí. Você nasceu, você tem potenciais e compatibilidades. Busque encaixar-se aonde esses teus potenciais são bem-vindos. Eu sempre fui calmo, sempre fui ouvinte. No dia que eu descobri que dava de ganhar dinheiro ouvindo os outros, estourei. É só você caçar aonde essa tua tendência, essa tua inclinação é bem-vinda. Tem pessoas que são explosivas, são diretas, são pra ontem. Vai pras vendas, filho. Vai pra liderança. Tem pessoa que detesta a gente. O negócio dele é número. Vai pra contabilidade. Caça a inclinação que te convém. Diferente de na infância, onde tu não podia nem sair de dentro de casa sem 35 autorizações, hoje com a vida adulta, dos 18 pra frente, tu já era pra tu assumir tuas rédeas. Casse as tuas compatibilidades. Teu negócio é mexer com eletrônico. Eu tinha um amigo que ele batia o olho no aparelho, ele sabia como é que funcionava, o que tava quebrado. Eu olhando, plástico. É o forte dele, ele sabia até o nome das peças. Haja cabeça pra isso, meu patrão. Eu não decorei nem meu CPF hoje. Tem pessoas com tendências e inclinações e tem compatibilidade do lado de fora da sociedade, às vezes da sociedade que tu convive, desse grupinho que sempre te ridicularizou, que vão agradecer a Deus porque tu pisou lá. São pessoas que estão precisando escutar uma bronca. E tu que briga com todo mundo aí, bobando, tem gente que tá torcendo pra alguém corrigir ele. E tu que corrige até o vento. Vão lá, filho. Vai dar certo. Tá? Sai de dentro desses rótulos que te deram e vai atrás de pessoas que precisam dessas tuas ânsias. Porque tem gente que tem ânsia de falar e tem gente que tem ânsia de ouvir. Eu sou do tipo que tem ânsia de ouvir. E tem muita gente querendo falar. Eu cobro R$100 a hora, tudo de boa. Sou terapeuta pra isso. Vamos aqui, ó. Infância, o território mais mal traduzido da vida. A infância é um território frequentemente mal compreendido e distorcido pela ótica adulta. As características que definem uma criança com uma percepção mais aguçada são as que mais sofrem. A sensibilidade é erroneamente associada à fraqueza. Quando
é uma parte da compreensão profunda. A imaginação, faísca da criatividade, é confundida com mentira, sufocando o potencial original. A intensidade, manifestação de paixão, é rotulada como descontrole. E a percepção precoce, a capacidade de ver além do óbvio, é visto como arrogância. É nesse desencontro que o brilho natural é ofuscado pela sombra da incompreensão. Existe um teste chamado NBTI, que ele é científico, sabe? Ele é uma soma de várias pesquisas que mostram que inclinações e alguns comportamentos te colocam em uma caixa de personalidade. Isso é para te limitar? Não, isso é para te dar um norte. Que eu, na infância, eu achava que eu era uma pessoa do mal. Porque quando eu ia assistir um filme, eu entendia o mocinho e o vilão. E eu concordava mais com o vilão do que com o mocinho. Por quê? Porque o mocinho era besta e o vilão tava certo. Eu realmente fui, bicho, não sou uma pessoa boa, não. Tem alguma coisa errada aqui. Fui crescendo, uma amiga minha me apresentou esse teste em NBTI, eu descobri que eu sou NTP, sabe, advogado do diabo, gosto do caos. E era só isso. Eu só compreendia o mal, eu só compreendia o vilão. Por quê? Porque ele tinha um ponto. O que fazer depois disso, mas tinha um ponto. Algumas crianças são introvertidas e sofrem, é de fábrica. Algumas crianças são como o teu rim. Deus te ajude que teu rim jamais veja a luz do sol. Deus te ajude que teu rim jamais prove do oxigênio aqui fora. Porque no dia que isso acontecer, deu ruim. É a forma da pessoa funcionar. Algumas crianças têm a imaginação no talo. Tu vai conversar com ela, tu parece estar conversando com um doutor, com um diretor de filme. Por quê? Porque a imaginação dela é fértil. Gente, o que nós temos de inteligência artificial, bota na mão dessa criança que ela faz um filme, ganha dinheiro e aposenta a família todinha. Tá entendendo? Tá? A intensidade nas paixões, por exemplo, mais uma vez voltando para os pais que têm filhos autistas. Alguns vêm com o hiperfoco. Eu achei engraçado que esse dia um pai, para agradar a filha que é autista, comprou um livro sobre insetos. Só que a filha já sabia. E no meio do livro tinha alguns bichinhos que não eram insetos. E ela ficou indignada. Por quê? Porque ela tem o hiperfoco. Tem que moldar-se. Tem que prestar mais atenção nesse negócio. Tá? A percepção precoce, que é a capacidade de ver além do óbvio, é vista como arrogância. Algumas crianças são realmente mais inteligentes. E estão além da classe atual. E estão além das amizades da mesma idade. Que é até uma dica pra ti. Se tu é pai, tu já pode ir providenciando alguns amigos pros teus filhos. Peça sempre 3. Um da mesma idade, um mais novo e um mais velho. Pra quê? Pra ela se situar. Se a criança só tem referência na mesma idade, ela só tem aquilo de campo de visão. Se ela tiver alguém mais velho, ela vai conseguir se imaginar daqui a algum tempo. Se ela tiver algum amigo mais novo, ela vai conseguir se enxergar no passado. Isso é muito bom. Vai fazer com que a criança desenvolva um parâmetro a quem se comparar. Muito melhor do que tu ficar só deixando ela assistir desenho, que hoje está distorcido de uma forma que tu não entende mais nem o que está passando nas telas. Solicito. Eu sou cristão, então eu acredito na oração. Uma das melhores coisas que eu aprendi foi que se tu pedir amigo para Deus, vem. Então pede 3 tipos de amigo. Na mesma idade que tu, mais velho e mais jovem. Para quê? Para os que estão na mesma idade que tu tem um parâmetro de comportamento. Para os que estão mais velhos, para tu se enxergar no futuro. E para os que estão mais baixos, para tu se perceber evoluindo. Que eles estão 2, 3, 5 anos atrás. E se tu não conseguir se desassociar da tua versão de 5 anos atrás, filho, tu não tá evoluindo. Tu parou. E isso é perigoso. E aqui, ó. É nesse desencontro que o brilho natural é ofuscado pela sombra da incompreensão. Existem 2 coisas. Existe alegria e existe felicidade. Alegria é reação. Aconteceu algo bom, por isso eu fico feliz. Felicidade é fontes de alegria. Esta fonte continua, eu reajo a ela, por isso eu continuo feliz. Por exemplo, alegria é tu ir ver um exame, o exame deu negativo e tu achou muito bom, você está alegre. Felicidade, você fez exames, sua saúde está boa, todos os dias você reage à sua saúde, todos os dias você é feliz.
felicidade, um pico de alegria, ou alegria, um pico de prazer, felicidade, várias reações a uma fonte de prazer. Família é uma fonte de felicidade, porque você vai ver, vai reagir, vai se sentir alegre. Isso é felicidade, essa soma. Alegria, visitei um parente que estava nos cafundó do Judas, 2 dias depois voltei para casa. Isso é alegria. Isso é o prazer de ter reagido à pessoa que tu há muito tempo não via. Esse brilho natural, que algumas vezes é ofuscado na infância, ele é muito decorrente de arrancarem de ti a chance de fazer o que te veio à cabeça. Desde que não seja nocivo, deixa, filho. Tu não tem como prever o que vai sair de bom dali. Não tem como. Tem crianças que realmente beiram ao impossível. E se deixassem ela concluir, era muito capaz de tu trazer pra terra algo transcendental. Porque crianças não tem tanto bloqueio quanto adulto. Não tem tanto processo, não tem tanto disse-me-diz, que vão pensar de mim. Criança só faz. Criança só vai. E pode acontecer deles trazerem uma revolução pra terra. Então, filho, deixa brilhar. Ah, mas não deixaram eu fazer isso na infância. Faça hoje. Tá? Busca o que te fazia feliz na infância, dentro dessa tua nova vida adulta, e vê o que é compatível, o que dá de fazer. Tu vai ver o brilho voltando pro olho. Eu sou do tipo que estudo. Teve um tempo que eu tava mais focado nas coisas físicas do que em estudar. Eu tava perdendo um pouco o meu brilho. Eu voltei pros livros. Menino, tô normal. Pro meu padrão. Até porque sou obrigado a seguir o padrão de ser ninguém. Volta a fazer o que te dava alegria na infância. Tu vai ver o brilho no olho voltar. Vamos aqui. O que chamaram de loucura era percepção. O que foi erroneamente diagnosticado como loucura na infância era, na verdade, uma forma avançada de percepção. Crianças que veem padrões antes dos outros estão realizando a leitura avançada da realidade. Essa capacidade pode ser um fardo pesado. A solidão da compreensão isolada e a frustração de não ser acreditado. O custo de enxergar cedo demais é um alto para quem não possui a mesma lente. Mas para quem a possui, é uma ferramenta poderosa que muda toda a jornada da vida. Aprendi na formação de terapeuta que crianças são cosmocêntricas. Na cabeça dela, tudo que acontece ao redor é por causa delas. Quando as crianças tendem a perceber o que acontece ao redor, fica muito mais amargo. Porque tu só calcula. Eu lembro de ser uma criança um pouco mais pra dentro, mais solitária, porque eu pensava. Eu literalmente cometi o crime hediondo de pensar. E teve um dia que eu achei muito engraçado, que eu me senti um vidente. Os meninos tiveram a genial ideia de jogar a bola dentro de casa. Bora, né? Tava lá, não vou sair daqui. Tipo, eu calculei, tinha 3. Uma bola de leite. Pra quem é do interior, do Nordeste, sabe o que é bola de leite do Paraíba. Tava aqui. Eu nesse canto, os meninos aqui, bem aqui tava a estante. Tinha um negócio de vidro aqui. Eu previ, eu consegui antecipar. Menino chuta, outro toca, vai lá, quebra, gritaria, mãe chega, bate nos 3. De ter feito. Rapaz, foi um flash, ó. Pá! Bola chutou, ricocheteou, caiu, quebrou, menino corre, menino apanha. E eu comigo, escapei de um ataque. Só por ter pensado. Só que isso nas outras dinâmicas me deixava um pouco mais solitário, porque eu percebia os padrões. E tem muita criança que se tornou adulto hoje que também tinha isso, que era chato, era tido como chato, era tido como velho, porque só raciocinava. E isso vai criar um isolamento, porque na maioria das vezes as pessoas não estão interessadas em continuar, em crescer, só estão interessadas em se satisfazer ali. É a mesma lógica do brigar para satisfazer o ego. Tu ganha o quê, cara? Na vida adulta, se tu para no trânsito para discutir com alguém porque te cortou, tu vai levar uma facada, compadre. Ou um tiro. Não compensa. Usa o raciocínio e evita a guerra, porque não tem vitória depois dela. Tem batalha que não compensa, porque em entrar na batalha tu já perdeu. Tu tá casado, mulher se exaltou pro teu lado, não adianta ir discutir grito, porque tu não vai ter uma vitória em cima daquilo. Quando ela se acalmar e voltar a raciocínio, vocês conversam. Mas discutir alterado não dá fruto bom. A não ser que os dois lutem arte marcial e concordem em entrar no tatame, nesse caso aí compensa. Fora isso, fique na tua. Vai esfriar a tua cabeça. Tu que é o macho da relação, tu que é o adulto da sala, tu que é o maduro. Esfria a cabeça, se retira, depois tu volta. Tá na Bíblia. Tá lá, o Salomão foi visitar a
sulamita, ela não... Cacei outro termo aqui. Não quis atender ele na hora, pra não falar outra expressão, tipo, fez doce, ela fez doce. O que ele fez? Saiu. E foi esfriar a cabeça. Quando ela se tocou, ela foi atrás. Por quê? Porque não adianta discutir, filho. Bater boca não dá futuro. Vamos por aqui. Tá? Percepção avançada da realidade. Pode acontecer disso te deixar triste e isolado. Por quê? Porque os outros dificilmente estarão interessados em pensar. Mas vamos para aqui. O que chamaram de mentira era uma tentativa de explicar. A rica imaginação infantil é muitas vezes desqualificada como mentira, quando na verdade era uma tentativa genuína de explicar o mundo complexo. A dificuldade em traduzir experiências internas para o uso de linguagem e informação leva ao uso de metáforas e histórias que expressam uma vivência mais fiel da criança. A frustração de não ser compreendido faz com que a criança internalize a ideia de que suas percepções são inválidas, sacrificando sua verdade em nome de uma literalidade que ainda não domina. Vez quando eu vejo uns adultos dando comandos para criança que não fazem sentido, tão longe de serem atendidos. Primeiro que criança ainda não tem tanta articulação. Inclusive fica uma dica para tu que é pai, já tem menino, fale de forma imperativa exatamente o que tu quer que seja feito. Adulto que já tem as caixas de não faça isso. Aí tu raciocina por quê. Isso é cabeça de adulto. Criança, ela só ouve e segue. A não ser que ela seja uma dessas aqui que eu tô falando que é raciocínio por si mesmo, ela só vai ouvir e seguir. Na nossa cabeça, que é a PNL, é inexistente uma imagem visual para a palavra não. Quer ver um teste? Não pense em maçã. Não pense em carro. Não pense em um avião. Não pense em um vestido vermelho. Não pense em uma casa pegando fogo. Conseguiu deixar de pensar? Não, né? Pra ver. Fale exatamente o que você quer que seja feito. Em vez de tu falar, menino, não brinca dentro da sala. Fala, menino, vai brincar lá fora. Que aí ele escuta, internaliza e segue o comando. Porque se tu fala, não brinca dentro da sala, o cérebro cancela o termo não, o que que fica? Menino, brinca dentro da sala. Entendeu? Então fale exatamente o que tu quer que seja feito. Vai ser muito mais prático, muito mais leve o convívio. Que a criança só quer obedecer. E tu só quer mandar, então mande exatamente o que tu quer que ela faça. Entendeu? Muito parecido com pessoas que estão desejando algo. Só que eles ficam pensando no que não quer que aconteça. E é a única coisa que vai ser escrita. E é a única coisa que vai acontecer, o que tu não queria que acontecesse. O que tu faz? Converse de forma imperativa e fale exatamente o que você quer. Eu trabalho com salgado. Tem 4 opções. São 4 opções. Eu só quero ouvir da tua parte qual tu quer. Entende? Às vezes a pessoa fala pra mim 2 que ela não quer e eu fico naquela. E o que tu quer qual? Você tá entendendo? A vida é desse jeito. Fale exatamente o que você quer que aconteça. Pronto. Prego batido, ponta virada. Quando for pra criança, fala o que tu quer. Então brigando. Menino, para de brigar. No começo. Menino não briga, não faz sentido. Fica menino briga. Ou melhor, menino, vamos brincar lá fora. Menino, brinca tu pra esse lado e tu pra aquele. Acabou. Fale exatamente o que você quer que aconteça. Fala aquilo que você deseja de forma imperativa. Vai facilitar a tua vida. Aqui. Nem louco, nem mentiroso. Apenas adiantado. Com a maturidade vem a clareza libertadora. Você não era louco nem mentiroso, mas simplesmente adiantado. O que era visto como falha revela-se como uma estrutura intrínseca. A maturidade, como reconciliação histórica, permite compreender que as características antes criticadas são, na verdade, os pilares de uma identidade única. A vanguarda nem sempre é compreendida em seu próprio tempo, mas sua validade se revela com o passar dos anos. Tô te falando, rapaz, na infância, eu já era coach. Eu escutava as crianças lá da idade que queriam algum conselho, dava para eles a estratégia e eles faziam dar certo. Se eu soubesse que dava de ganhar dinheiro, eu já tava rico hoje. Eu, desde criança, eu sou terapeuta. Eu sempre tive uma ânsia de querer escutar os outros, seus motivos, suas dores. Ué, foi só pegar o certificado, parceiro, que eu já fazia isso aqui desde nascença. Eu já era adiantado. E tem muita criança também. Tem muita criança que virou adulto hoje, que já era adiantado, que já era na infância o que conseguiu ser hoje. E é isso. Pega teu superpoder e monetiza. Ganha dinheiro. Ter boas ideias, ter boas ações, só vai valer se tu tiver muito dinheiro para patrocinar, porque pouco dinheiro não resolve muita coisa.
É a dica que eu passo para toda pessoa. Pega teu superpoder, tua super habilidade e monetiza. Com mais dinheiro, tu ajuda mais pessoas. Quando você exerce a sua verdadeira essência, a sua verdadeira habilidade, você é uma pessoa feliz. Tu consegue chegar nos lugares que sempre quis. Tu consegue fazer hoje o que tu queria fazer quando criança. Tá? Eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro, eu sei que eu vou chegar em lugares mais grandes. Só que com a grana que eu ganho hoje, eu já consigo realizar pequenas coisinhas que eu queria fazer na infância. E eu acho isso muito engraçado. Esse dia eu fui numa padaria aqui na cidade vizinha, que ela é bem chique, e eu tava bem arrumado, eu ia pro compromisso lá. Aí eu lembro que eu desci da moto, e na frente da padaria tem aquele blindex. Aí eu me vi eu, moto, bem arrumado, e a padaria atrás. Falei, rapaz, eu tô tendo um café da manhã de cinema, parceiro, que é o que eu queria fazer na infância. E isso é satisfatório. Isso aqui é patrocinar a própria felicidade, sem esperar que o universo faça isso por mim. Até porque quem tá vivo sou eu. A única pessoa que me obedece hoje é eu. E vai continuar assim. Os que eu pagar é outros 500. Mas tu é o patrocinador da tua felicidade e satisfação. Só tem tu pra te obedecer, parceiro. Então o que tu faz? Exerce tuas funções, desenvolve teus talentos e monetiza. Tu vai crescer e vai ser satisfeito com isso. E alcançarás a felicidade. Tá entendendo? Esse canal é focado em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e prosperidade. É importante que tu faça isso. Pra quê? Pra tu provar pro teu eu hoje que a tua versão anterior não era louca nem mentirosa. Tu só tava adiantado e sem dinheiro pro tempo. Até porque hoje os gênios só são loucos até dar certo. E como fazer dar certo? La plata. Entende? Como ressignificar a própria infância? Ressignificar a infância é revisitar memórias com maturidade. É preciso separar trauma de interpretação, distinguindo o fato da emoção moldada pela perspectiva infantil. Ao reorganizar a narrativa interna, escolhemos significado para atribuir ao passado. Finalmente, o ato de perdoar sem negar o ocorrido libera o peso do ressentimento, permitindo que a história complexa se torne um alicerce para um futuro consciente e pleno. Por exemplo, teve um dia que eu me senti muito ofendido. Eu tava no ensino médio. Eu fiz um poema. E o professor, ele riscou, sabe? Fez um X. Que na cabeça dele eu tinha copiado aquilo de algum livro. E eu fiquei sem entender. Eu falei, o que esse bicho tá ficando é doido, ó. Sabe? Ele, foi tu que fez? Foi recitar. Eu recitei de ponta a ponta. Ele, foi tu mesmo que fez? Foi, macho. Eu tava adiantado. Ele julgou que o poema que eu fiz no ensino médio era coisa de livro. Eu me sinto elogiado, me sinto ofendido. Mas tem várias situações em que na infância tu brilhou, e na adolescência também, que hoje, se tu fizer, tu vai ficar feliz. Quem tá perto vai ficar feliz e vai dar grana. Tu só é tu, exercendo tuas funções. Você, sendo exatamente quem você é, em sua melhor versão, é o melhor favor que tu faz para a humanidade. É o melhor favor que tu faz para a raça humana. E para esse tempo, a tua geração tá te esperando. Qualquer talento que tu tenha, qualquer facilidade que tu tenha, qualquer afinidade que tu tenha, vai fazer pessoas melhorarem, problemas sumirem e grana chegar no teu bolso. É só assim que tu consegue chegar no topo. Pode pegar qualquer bilionário. Ele exerceu uma facilidade que tinha. Nós temos aqui no Brasil 2 bilionários em destaque, Flávio Augusto e Caeto Maia. O Flávio Augusto é vendedor. O superpoder dele é venda, inclusive é isso que ele insiste que todas as empresas façam. E ele é rico por isso, muito rico. Já o Caeto Maia tem uma facilidade de, como ele diz, rejuvenescer as marcas. Ele tá mais para criatividade do que para vendas. E ele mesmo falou, não sou um bom vendedor. E é rico. Se duvidar, tão rico quanto o Flávio. Não é cada um com sua mídia, cada um com sua estratégia, mas estão no mesmo peso de bilhão. Como que um deu certo para venda e outro deu certo para criatividade? Exercendo sua afinidade, se conectando com pessoas que precisavam disso, fornecendo serviços a respeito, sendo bons no que fazem, mas é só isso. Meu negócio é ouvir gente. Meu negócio é desenvolver pessoas. Por isso que eu botei meu canal pro setor de desenvolvimento pessoal. E tá dando certo. E vai melhorar ainda mais. Mas é assim. Pega qualquer afinidade e facilidade que tu tenha e exerce em escala industrial para tu conseguir ajudar muitas pessoas. Tá? O poder da reconstrução. Reconstrução de narrativa é um ato de empoderamento. Rótulos como exagerado ou estranho são transformados em força.
A incompreensão da infância converte-se em um diferencial, conferindo uma perspectiva única e capacidade de inovação. Ao tornar-se autor de sua própria história, o indivíduo assume as rédeas de sua jornada, escrevendo os próximos capítulos com a autenticidade e sabedoria de quem transformou a adversidade em virtude. A necessidade de se justificar e dissolver-se quando não é preciso provar inocência, quando se constrói coerência. A verdade de quem você torna-se é auto-evidente através da harmonia entre sentir, pensar e agir. É o dia em que a armadura é disposta por uma vitória silenciosa. A vida deixa de ser uma batalha e passa a ser vivida em sua plenitude, com a liberdade de quem finalmente se encontrou. Até porque tu só é louco até dar certo. Depois de dar certo, vira gênio. Tu só é o doidinho das flores, ou a louquinha das flores, até tu abrir uma loja e fazer filiais a respeito. Tá? Quando tu conseguir se sustentar quem tá por perto teu e empregar pessoas, não te chamar de louca não, vão te chamar de gênia, não dar os tapinhas nas costas, vão dizer que sempre acreditaram, mas tu sabe que é mentira, Mas mostrar esse resultado é muito massa, muito parecido com pessoas que se dedicam ao esporte. Até ele ganhar a medalha de ouro, ele é só um doido que tá se matando na academia. Igual recentemente nós tivemos o Ramondino ganhando o Olímpia. Ganha, se torne o topo e a mídia. Que aí tu vai ver todas as pessoas que te chamaram de insensatos, de raca, de idiota, dizerem que tu sempre foi a promessa. É só isso. Exerce a tua verdadeira função. Descobre qual que é a tua afinidade, desenvolve, seja bom no que faz. Seja bom, seja pouco não, seja bom. Se tem 1000 competindo, ganha dos 1000. Aí tu vai ver vários 1000 chegando na conta. Aí tu vai conseguir exercer a vontade que tu tinha desde a infância sobre praticamente qualquer assunto relevante para ti. Tá? Paz e prosperidade, esse é meu conselho para ti hoje.